R$ 1.000 parece pouco dinheiro para comprar um celular hoje, mas em 2026 essa faixa de preço está mais competitiva do que nunca. Só que tem um problema. A maioria dos celulares abaixo de R$ 1.000 vem com 4 GB de RAM, e isso virou o maior gargalo do Android atual. Os aplicativos ficaram mais pesados, o WhatsApp consome mais memória, os bancos digitais pedem mais processamento, e um celular com pouca RAM começa a travar e recarregar páginas toda hora em poucos meses de uso. Hoje eu separei os 5 celulares até R$ 1.000 que realmente entregam uma experiência decente no dia a dia, com base em ficha técnica, avaliações reais de quem comprou e o que cada um faz bem e mal na prática. Sem enrolação. Antes de entrar no ranking, um aviso de compra que vale para qualquer celular nessa faixa de preço. Em anúncios muito abaixo do preço médio de mercado, principalmente em marketplaces, existem versões importadas sem homologação da Anatel, produtos recondicionados vendidos como novos e até aparelhos com configuração de memória diferente da anunciada. Antes de comprar, verifique sempre a reputação do vendedor, se o anúncio menciona nota fiscal e se a configuração de RAM e armazenamento bate com o que você está pesquisando. Os links dos produtos mais recomendados estão na descrição e nos comentários fixados, selecionados com base nas avaliações e no histórico dos vendedores no Mercado Livre e na Amazon. Em quinto lugar, o Xiaomi Redmi Note 14 4G. Esse é o celular dessa lista com a melhor tela, e não é nem perto. Ele tem painel AMOLED de 6,67 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz e brilho de até 1800 nits, protegido por Corning Gorilla Glass 5, o que é um luxo para um celular nessa faixa de preço, já que a concorrência direta ainda usa tela LCD comum. A câmera principal tem sensor de 108 megapixels, que usa uma tecnologia chamada Pixel Binning para agrupar pixels e gerar fotos de 12 megapixels com mais detalhe e melhor captação de luz. A bateria é de 5.500 mAh, uma das maiores dessa lista, com carregamento rápido de 33 watts que leva o aparelho de 55% a 100% em pouco mais de uma hora. Ele vem em versões de 6 ou 8 GB de RAM, e aqui já adianto. Para esse celular valer a pena de verdade, a versão de 8 GB é a recomendada. Processador MediaTek Helio G99 Ultra, que dá conta bem do uso diário. Resistência IP54 contra respingos e poeira. O preço gira em torno de R$ 1.200 a R$ 1.300 na versão de 8 GB com 256 GB de armazenamento, o que tecnicamente passa um pouco do teto de R$ 1.000, mas em promoções recorrentes no Mercado Livre ele já apareceu por menos de R$ 1.000, e por isso entra nessa lista como a opção para quem prioriza a tela e câmera acima de tudo e está dentro do orçamento, ou perto dele, com paciência para esperar uma promoção. Em quarto lugar, o Motorola Moto G15. Esse é o celular mais equilibrado dessa lista para quem simplesmente quer um aparelho que funcione bem o dia inteiro sem complicação. A bateria de 5.200 mAh é o grande destaque, com autonomia que em uso moderado chega a 40 horas segundo testes publicados por sites especializados, o que significa tranquilamente mais de um dia inteiro longe da tomada. A tela é LCD de 6,7 polegadas com brilho de 1000 nits, o maior brilho da categoria segundo a própria Motorola, o que ajuda bastante em uso ao ar livre. A câmera principal de 50 megapixels com inteligência artificial e modo Night Vision automático entrega fotos competentes para o preço, incluindo em ambientes com pouca luz. O processador é octa-core com tecnologia RAM Boost, que usa parte do armazenamento interno para simular memória RAM adicional, chegando até 12 GB total quando somada a RAM física de 4 GB com 8 GB virtuais. É importante deixar isso claro, a RAM física é de apenas 4 GB, e a RAM virtual ajuda em multitarefa leve, mas não substitui memória física de verdade em tarefas mais pesadas. Ainda assim, no uso cotidiano de redes sociais, WhatsApp e navegação, o Moto G15 se comporta bem. Resistência IP54 e suporte a NFC para pagamentos por aproximação. O preço fica entre R$ 900 e R$ 1.100 dependendo da versão de armazenamento da promoção, com a versão de 128 GB aparecendo com frequência abaixo de R$ 1.000 no Mercado Livre. Em terceiro lugar, o Motorola Moto G35 5G. O grande diferencial desse modelo é simples e direto. Ele tem conectividade 5G por um preço que a maioria dos concorrentes só oferece em 4G. Para quem mora em região com cobertura 5G e quer aproveitar velocidade de internet mais rápida sem pagar mais caro por isso, esse é praticamente o único celular dessa lista que entrega isso. A tela é de 6,7 polegadas com resolução Full HD+, e taxa de atualização de 120 Hz,
com brilho de até 1000 nits e suporte HDR10, além da tecnologia Smart Water Touch, que permite usar a tela mesmo com a mão ou a tela molhada. A câmera principal de 50 megapixels com inteligência artificial grava vídeos em 4K, o que é praticamente exclusivo nessa faixa de preço. A maioria dos concorrentes grava no máximo em Full HD. A bateria é de 5.000 mAh com carregamento Turbo Power de 20 watts. Assim como o Moto G15, a RAM física é de 4 GB com RAM Boost que estende virtualmente até 12 GB, então vale o mesmo alerta. Ótimo para uso leve e moderado, mas não espere desempenho de jogos pesados. O processador Unisoc T760, de 6 nanômetros, é eficiente mas não é o mais rápido do mercado. O preço varia bastante. Encontramos ofertas a partir de R$ 773 no Mercado Livre em promoções pontuais, com o valor normal girando em torno de R$ 900 a R$ 1.100 dependendo da versão de armazenamento. Em segundo lugar, o Samsung Galaxy A07 na versão de 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Esse celular se tornou, segundo dados da consultoria Counterpoint Research, o celular Android mais vendido do mundo no primeiro trimestre de 2026, e não é por acaso. A bateria de 5.000 mAh entrega autonomia para um dia inteiro de uso. A tela é de 6,7 polegadas com taxa de atualização de 90 Hz, inferior aos 120 Hz de alguns concorrentes dessa lista, mas ainda assim fluida para o uso cotidiano. O processador MediaTek Helio G99, de 6 nanômetros, é um dos mais eficientes da categoria de entrada. A câmera principal de 50 megapixels entrega fotos boas para o preço, com câmera frontal de 8 megapixels suficiente para chamadas de vídeo. Resistência IP54 contra poeira e respingos. E aqui está o que realmente diferencia o Galaxy A07 de qualquer outro celular dessa lista. A Samsung garante 6 anos de atualizações de sistema e segurança, um número que a concorrência direta nessa faixa de preço normalmente limita a 2 ou 3 anos. Isso significa que um Galaxy A07 comprado hoje vai continuar recebendo atualizações de segurança até 2031 ou 2032. O preço da versão básica, com 4 GB de RAM e 128 GB de armazenamento, já apareceu a partir de R$ 593 no Mercado Livre, com o preço de lançamento oficial em R$ 899. É importante saber que essa versão de entrada tem apenas 4 GB de RAM física, sem RAM Boost, o que pode gerar alguma lentidão em multitarefa mais pesada conforme os aplicativos forem exigindo mais memória ao longo dos próximos anos. E em primeiro lugar, o Samsung Galaxy A07 na versão de 8 GB de RAM com 256 GB de armazenamento. Sim, é o mesmo celular do segundo lugar, mas a diferença de configuração muda completamente o veredicto, e por isso ele merece a posição separada e o primeiro lugar dessa lista. Com 8 GB de RAM física, e não virtual, o Galaxy A07 resolve exatamente o problema que abre esse vídeo. Ele tem memória suficiente para multitarefa real, para o WhatsApp e os aplicativos de banco abrirem rápido, e para não começar a travar em 1 ou 2 anos como costuma acontecer com celulares de 4 GB. Ele mantém tudo que faz o Galaxy A07 ser o Android mais vendido do mundo: bateria de 5.000 mAh, processador Helio G99 eficiente, câmera de 50 megapixels, resistência IP54, conector de fone de ouvido P2 que está cada vez mais raro até em celulares mais caros, e os mesmos 6 anos de atualizações de sistema e segurança garantidos pela Samsung. A diferença é que aqui você tem RAM física suficiente para esse suporte de 6 anos realmente fazer sentido na prática, porque o aparelho vai continuar fluido por muito mais tempo. No Mercado Livre, esse celular figura como um dos mais vendidos da plataforma, com mais de 55 mil avaliações e nota média de 4,9 de 5 estrelas, segundo o levantamento do TechTudo. O preço gira em torno de R$ 989 a R$ 1.100 dependendo da loja e da promoção, ficando bem na linha do teto dessa lista, e em diversas ocasiões já foi encontrado abaixo de R$ 1.000 em ofertas do Mercado Livre. Antes de fechar, vale lembrar de 2 limitações importantes que valem para os 5 celulares dessa lista, porque ser honesto sobre isso também faz parte do que esse canal se propõe a fazer. Nenhum desses 5 modelos tem conectividade NFC e 5G ao mesmo tempo. O Galaxy A07 e o Moto G15 não tem 5G, e o Moto G35 5G não tem a mesma robustez do Galaxy A07 em suporte de longo prazo. Se 5G é prioridade absoluta para você, o Moto G35 é o único dessa lista que entrega isso, mas abrindo mão de parte do suporte de software de longo prazo da Samsung. Segundo ponto,
Nenhum desses 5 celulares é recomendado para jogos pesados como Genshin Impact ou Call of Duty Mobile em configurações altas. Eles atendem bem redes sociais, WhatsApp, navegação, streaming e jogos leves como Free Fire em configurações médias, mas não foram feitos para game intenso. Então, qual escolher? Se 5G é indispensável para você e seu orçamento está mais apertado, o Moto G35 5G é a escolha certa. Se você prioriza melhor tela e câmera dessa lista e tem um pouco mais de flexibilidade de orçamento ou paciência para esperar uma promoção, o Redmi Note 14 4G na versão de 8 GB entrega isso. Se a autonomia de bateria acima de tudo é o que você busca, o Moto G15 com suas 40 horas de uso é difícil de superar. Mas se você quer o celular mais equilibrado, com melhor suporte de longo prazo do mercado e RAM suficiente para não enfrentar lentidão daqui a 1 ou 2 anos, o Samsung Galaxy A07 na versão de 8 GB de RAM é a recomendação número 1 dessa lista, e o motivo pelo qual ele é hoje o celular Android mais vendido do mundo. Os links de todos os 5 modelos, com as versões de RAM que recomendo especificamente, estão na descrição e nos comentários fixados, dos vendedores com melhores avaliações que encontrei no Mercado Livre e na Amazon. Se esse vídeo te ajudou a decidir, o like ajuda muito o canal a alcançar mais gente que está com a mesma dúvida. Comenta aqui qual desses 5 você está considerando, ou se tem alguma dúvida específica sobre qual versão de RAM escolher, que eu respondo pessoalmente. Se inscreve para mais rankings e comparativos toda semana. Boa compra e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.